Basicamente, eu fiz um elemento aqui de complemento para que a gente possa entender o contexto histórico, né? A doutora Flávia Pelvezan, ela, em sua obra que discorre sobre a evolução, né, dos direitos da pessoa com deficiência, ela vai falar sobre essa evolução dos direitos historicamente em quatro fases. Essas quatro fases aí eu defendo uma quinta, né, tá certo? Mas eu vou falar primeiro dessas quatro fases. A primeira fase é a fase chamada fase da intolerância às pessoas com deficiência, tá certo? E essa fase é uma fase de discriminação total. É a fase bem embrionária, a fase onde iniciou, né, essa história de relação humana em contexto com a pessoa com deficiência. A segunda fase é a fase da invisibilidade das pessoas com deficiência. E essa fase é uma fase em que as pessoas com deficiência eram para ser colocadas fora da visão, né? Com total desprezo, né? E, inclusive, essas pessoas, elas ficavam em manicômios, tá certo? Ficavam em calabouços, né? Em locais distantes da cidade, isolados, né? Expulsos, vivendo ao ostracismo. A terceira fase é a fase marcada pelo assistencialismo. As pessoas com deficiência são vistas como doentes. Essa fase é pautada por uma perspectiva médica, né, a chamada fase biomédica. Essa fase é uma fase em que havia um assistencialismo exacerbado, colocando que o deficiente é um doente, que ele deve ser tratado, inclusive com uma perspectiva também de discriminação, porque se tinha a ideia, em alguns momentos dessa fase, de que deficiência pega. Ele era inserido em um contexto da sociedade, na perspectiva médica, mas não era incluído. Ou seja, ele não era abraçado. Ele não é abraçado nessa fase, porque essa fase ainda existe, né? Só que nós estamos na quarta fase. Na verdade, essa quarta fase é a fase, né, é a fase de humanização. É a fase em que as pessoas com deficiência, elas estão dentro de um processo de inclusão, tá certo? Um processo de inclusão extremamente valioso, né? E essa fase é de dimensão de proteção humanitária, de proteção dos direitos humanos, né? É a fase também em que as pessoas com deficiência passam a ser sujeitos de direitos. Essa fase é uma fase conhecida como fase humanizada, fase de reconhecimento dos direitos da pessoa com deficiência. Pronto. Isso é importante para esse primeiro entendimento, que como nós vamos falar sobre direitos humanos e como nós vamos falar sobre dignidade da pessoa humana, tem que entender o processo histórico, inclusive nós estudamos isso no nosso curso, né, dessa evolução dos direitos da pessoa com deficiência. Tem um detalhe interessante envolvendo uma observação aqui sobre os autistas, né, e pessoas com deficiência intelectual, deficiência mental, e elas eram colocadas num quarto escuro no fundo da casa e execradas da sociedade totalmente. Muitas vezes as pessoas nem sabiam que aquela pessoa existia, justamente porque seria escandaloso, né, saber que existia uma pessoa com deficiência naquela família, e porque aquela pessoa era sinal de desgraça, sinal de coisas ruins. Muitas vezes a pessoa tinha uma dificuldade, ela, logo quando criança, ela não tinha essa aceitação, os pais, eles, por causa inclusive desse contexto, porque teve muitos pais que romperam com isso, é por isso que hoje nós temos os direitos e nós temos esse reconhecimento, né? Então, o objetivo dos direitos humanos seria estabelecer um patamar mínimo ético de proteção da dignidade humana. E a pessoa com deficiência? Os direitos humanos passa a ser uma agenda internacional de proteção à pessoa com deficiência, dentro desse contexto de efetivação dos direitos, né? Onde a criação foi feita, a criação da ONU, né? E com a criação da ONU foi estabelecido, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois veio o PDCP, né, o Pacto dos Direitos Individuais e Políticos. Depois o PDS, o Pacto dos Direitos
sociais, econômicos e culturais, que esses dois pactos, né, eles vêm chancelar a declaração, né, como norma, com tratado, e estabelecer diversas agendas, né, que já se instituíam desde aquela política inicial lá com a Organização Internacional do Trabalho, com a criação da Liga das Nações, né, que tinham essas agendas de proteção dos direitos humanos, mas não tinha implementação ampla no sentido de força, de promoção dos direitos humanos para as diversas nações do planeta, que é um sistema chamado também Sistema de Proteção Global. Inclusive, duas resoluções, a 3752 e a 3753, que estabelecem esse programa de proteção e de promoção dos direitos da pessoa com deficiência, ele institui a Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência, a primeira, e a segunda, a proclamação da década das Nações Unidas para as Pessoas com Deficiência. Então, a década de 80, né? O pessoal aí que nasceu em 80, né? O pessoal de 80 teve um momento de redemocratização, um momento de estabelecimento, a Constituição Social surge em 80, então, somos filhos de uma década de renovação dos direitos, né? E aí, a década dos direitos da pessoa com deficiência. Basicamente, isso passa a ser um embrião da proteção dos direitos humanos também no nosso sistema normativo, tá certo? No nosso sistema normativo interno.